uma das coisas que eu vejo o senhor incentivar sempre é essa busca pelo dinheiro. Buscar pelo dinheiro da facção, que ninguém pratica um crime por prazer meramente. Tem que ter lucro. Qualquer pessoa que entra numa atividade visa o lucro. Ainda que não seja aquele cara da ponta, aquele mais sofrido ali da ponta, mas alguém naquilo ali tá procurando o lucro. Aí teve aquela questão que a gente abordou um tempo atrás, aquela questão da padaria que era dentro, que a gente descobriu depois da Operação Gordo. Isso. Que eles vêm dando essa aparência de legalidade a essas atividades, né? Eles pegam atividades legais e começam a lavar dinheiro com aquilo ali, fazer mais dinheiro com aquilo ali, que antes era uma prática do PCC. E aí o Comando Vermelho importou para cá e passou a usar. Como que a gente vai atingir esse financeiro deles? E quais são os benefícios para a segurança pública? Existe a possibilidade, para que o público consiga alcançar esse assunto, existe a possibilidade de a gente reverter esse dinheiro para o Estado? Claro que sim, olha só. Primeiro que existe um decreto no Rio de Janeiro onde esse ativo que você recupera, ele pode ser dividido proporcionalmente entre as forças. Tá? Isso tem previsão no decreto. E, obviamente, o Código de Processo Penal é a mesma coisa. Então, você tem meios de buscar esse dinheiro, né? E eu digo assim, é sempre um círculo virtuoso, porque, na verdade, você faz o bloqueio de bens, esse dinheiro é apreendido, revertido para a força, que volta como investimento para novas repressões à estrutura financeira. Ou seja, a polícia só ganha com isso. Então, e como eles utilizam de atividades legais, não é difícil chegar até eles. A gente viu durante a Operação Gordo, por exemplo, o exemplo que você deu, né? 15 carretas de pães produzidas por dia. O pão saindo a 25 centavos. Por quê? Porque o forno é elétrico e tem o gato, não paga luz. Fábrica de gelo, como também na Gordo, onde até nessa última operação a gente perdeu o colega, né? Na Cidade de Deus, na mesma fábrica de gelo, né? A gente viu por quê? Por que fabrica gelo? A água, ela é gato, a luz é gato, ou seja, o furto de energia e de água produz um produto que a concorrência não consegue competitividade. E essa fábrica de gelo fornecia gelo para vários quiosques na orla do Rio de Janeiro. Então, essa fonte de receita que a gente tem que buscar. As comunidades viraram verdadeiras zonas francas. As empresas vão para lá serem exploradas pelo crime. Por quê? Porque não tem fiscalização. Porque o território, em tese, né, eles titularizam como sendo deles. Isso não é uma excepcionalidade? Não. E voltando à questão da DPF, como é que isso não é excepcionalidade? Claro, uma barricada não é uma excepcionalidade? Então, assim, o foco tem que ser esse, mas a gente tem que entender que o Estado tem que se fazer presente pleno dentro das comunidades e não levar só a segurança. Aí, quando você falou que experiência que você tem sobre os outros secretários que já passaram, a gente tem que ter lições aprendidas. A gente tem que dar continuidade àquilo que deu certo, sim, mas principalmente não cometer os mesmos erros. Então, a ocupação por si só, e tão somente com polícia, a gente já viu que não dá o resultado que a gente espera. Não. Aquela população precisa estar liberta, ser libertada dessa organização criminosa, mas para isso o Estado tem que estar presente de forma plena e não só com segurança. Verdade, doutor. A gente costuma falar aqui no Fala Guerreiro algumas vezes, depois de 253 convidados, né, pessoas que entendem que estão ali, que segurança pública não se faz com polícia. Que, na verdade, quando a polícia entra, é porque a coisa não deu certo. E aí, ouvindo a sua fala, e realmente eu concordo, essa questão, assim, acaba sendo um chamado para diversos outros setores a participar da segurança pública. Ou, pelo menos, o Poder Legislativo legislar sobre isso. Então, a gente fala sobre o fuzil. Os delegados fizeram uma lei, levaram lá para Brasília, para que a pena do porte do fuzil seja uma pena autônoma, não entre ali junto com a atividade criminosa e seja majorada pela atividade criminal, o tráfico de drogas, mais o fuzil, então você tem um aumento de pena. Não, é uma pena autônoma, é um crime autônomo, que
o cara pode pegar 15 anos. Então, acho que é uma coisa que já desestimula. Essa coisa das empresas. Pô, será que a empresa da internet não tem essa... Assim, se está percebendo que está vendo essa exploração, se eles não querem mudar porque, de repente, eles estão ganhando alguma coisa com aquilo, que o Poder Legislativo entre em ação e fala, olha, agora não, você tem que ter... Vai mudar essa regra aqui para desestimular essa concessão para 5 mil pessoas. A própria Light, pô, não dá para apertar um botão e cortar a luz? Olha só, se não tiver a luz certinha, tá luz que não vai ter luz. Eles não têm, será que não existe essa tecnologia? Então parece assim que joga a responsabilidade nas secretarias de segurança, Polícia Militar e Polícia Civil, a responsabilidade pela segurança pública. Só que no final das contas a gente fica lutando contra organizações criminosas altamente rentáveis, do qual nós mesmos, como instituição, não recebemos esse valor de investimento que eles conseguem gerar com toda essa atividade, mas os outros setores da sociedade parece que não, acho que não é com eles. Questão da favela. Irmão, começou a construir um terreno irregular, tem que ir lá e tirar, porque daqui a pouco aquilo ali vira uma fortaleza do crime. Então, o que você acha sobre isso? O que está faltando para esses outros setores? É a lei? É o Poder Judiciário também chamar na chincha? Olha, vou te falar, Rafa. A polícia atua no efeito, não na causa. Esse é fundamental a gente deixar bem claro, né? Quando tudo deu errado, alguém resolve delinquir, é porque realmente todo o processo falhou e só resta a polícia fazer o seu trabalho. Claro que existem outros atores que têm que ser chamados à responsabilidade. Não tenha dúvida. O que faz alguém cometer um crime? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Por que ele resolve cometer um crime? O que gera esse tipo de vontade ou de ousadia de cometer um crime tem uma única motivação, que é a certeza da impunidade. Ele faz conta. Bom negócio, né? Ele faz conta. Então, quando ele faz essa conta e essa conta é positiva, ele resolve praticar o crime. Então, você imaginar um fuzil, né, que ele vai pegar, se for só o fuzil atualmente, ele com 6 meses, ele consegue estar na rua, isso não é vantajoso para ele? Se ele diz que é traficante, esse crime de porte do fuzil é meramente uma causa de aumento de pena, e aí com o tráfico e mais a causa de aumento de pena, ele vai ficar 1 ano e 3 meses preso só, porque ele cumpre 1/6 da pena, a conta que ele faz vale a pena entrar na fila do crime. Então hoje nós temos um problema que é a habitualidade criminosa. Não é a reincidência, porque a reincidência é você cometer um crime, ser processado, julgado, transitou julgado, não cabe mais recurso, e você volta a cometer um segundo crime. E aí você é reincidente. Mas não, a gente está falando de habitualidade criminosa. E a gente tem um exemplo agora dessa operação do BOP, da Polícia Militar na Maré, onde o TH, o traficante, foi neutralizado, a ficha dele com 217 anotações criminais. Quem é que aguenta um negócio desse? Não. Né? Então, aquela mesma coisa daquele outro roubador que foi tentar roubar um carro na linha amarela, um policial militar de folga neutralizou ele com 182 passagens para a polícia. Então, essa é a regra. Então, o criminoso olha e vê que vale a pena. Você vê um garoto criado numa comunidade e vê aquela liderança criminosa tá ali há 10, 15 anos, ele vai dizer o quê? Vale a pena. Porque a vida que eu vivo aqui, sem esperança, sem perspectiva nenhuma, vale muito mais a pena viver 15 anos como um rei, como eu vejo ele viver, do que trabalhar igual minha mãe e meu pai, que um sufoco, né, uma dificuldade tremenda. Então, esses valores, gente, precisam ser modificados. Agora, se aquele criminoso assume aquela liderança, ele, num breve espaço de tempo, ele é preso ou morto, quem olhar fala, opa, não vou para ali não. Furada. Tá furado, que isso? Que loucura, não vou não, pô. Pô, tá ganhando dinheiro, mas para ser preso ou morto, não quero. Então, isso é importante. Por isso que é importante deixar claro que esse tipo de trabalho, de operações, onde vai buscar esse criminoso lá no reduto dele, naquele território que ele acha que ele é o dono,
que na verdade o dono é o Estado e as pessoas de bem, isso é importante. Que tira desse garoto que olha aquele criminoso como um exemplo. O exemplo tem que ser o pai, tem que ser a mãe, o exemplo tem que ser o professor, o médico, o pedreiro, a cozinheira, a doméstica, o policial. Esse que tem que ser o exemplo. Um trabalhador honesto, né? Um trabalhador honesto. Não importa que profissão ele exerça, mas que ganhe seu dinheiro honestamente, não aquele criminoso que eu falo o seguinte, ganha muito dinheiro, mas qual o benefício que ele traz para a comunidade? Nenhum. Eu falo um pouco de história, que eu digo que hoje a gente vive a oligarquia do crime. No passado, era a oligarquia do coronel. Lembra do coronelismo? Sim. Como é que funcionava o coronelismo? Igualzinho que funciona hoje. Dono da fazenda, ou seja, o território é meu, os escravos trabalhando para mim, o escravo ganha e consome dentro da fazenda, e naquela época ainda tinha o quê? O voto de cabresto. O coronel dizia quem poderia ser eleito e quem ganharia aquela eleição, porque ele investia naquele candidato. Qual a diferença que a gente tem hoje? Qualquer candidato pode entrar em qualquer comunidade? Eles têm os candidatos deles. Aquela molecada que está ali, que o Carlos Oliveira diz que é carne para moer, porque é exatamente isso, né? Que o traficante bota esses garotos de bucha ali para tomar tiro ou ser preso, ter vida curta, seja pela prisão ou pela morte, ganha quanto? Na verdade, eles ganham e gastam dentro da comunidade porque não saem. Não. Qual a diferença que a gente vê do passado para hoje? É a mesma coisa, só que hoje a oligarquia é do crime. Então a história se repete e muitas vezes tem gente que vê aquela visão romântica do criminoso, né? E a gente vê isso por várias obras literárias, seja filme, livros escritos, né? Endeusando, romantizando a figura do criminoso. Tem muita contaminação ideológica, então, no nosso país ainda. Tem muito ainda. E a gente não pode deixar contaminar nem para um lado nem para o outro. A gente tem que olhar de forma técnica e entender que o crime é um negócio. E como negócio, ele vai fazer os investimentos dele. Seja fomentando determinada classe, jogando um contra o outro. Eu falo que vou dar um exemplo aqui, né, que a gente fala de excepcionalidade. Você imaginar que em uma determinada região, numa comunidade, a religião que você escolhe não pode ser, tem que ser a que o criminoso elegeu como a religião daquela comunidade, isso é um absurdo, gente. O Estado é laico. Isso não é restringir o direito fundamental de uma pessoa, mas é o que a gente vê no Rio de Janeiro. E isso é perigoso. Por quê? Porque você vê ações pautadas num radicalismo religioso. Aquela operação da Polícia Militar para restabelecer um sinal de internet que resultou na morte de 3 pessoas inocentes, onde aquele criminoso atirou para matar aquelas pessoas que estavam no trânsito, isso não é terrorismo? Motivada principalmente por essa questão da territorialidade, da religiosidade, acreditar que ele faz isso em nome do Deus dele. Gente, se isso não for terrorismo, pode ser que a gente, dentro da visão do Brasil, da nossa legislação, que é da lei antiterror, que é de 2016, não tenha isso tão configurado, mas eu entendo que sim. E a gente trabalha nesse sentido para que a gente consiga mostrar para o mundo o que acontece aqui no Rio de Janeiro e que esses atos, hoje, praticados no Rio de Janeiro, vou falar esse caso do ataque na Avenida Brasil e na Linha Vermelha, o ataque a 60DP e tantos outros ataques que a gente vê, que é onde o criminoso afronta o Estado, esse ato, com certeza, em determinados países, é considerado como um ato terrorista.